noite, sejam bem-vindos ao programa da Jessie. Gratidão a Deus por mais um dia e gratidão por você estar aqui com a gente. Lembrando para todos que estão pela primeira vez, nós estamos nas segundas-feiras às 8h45 trazendo muita informação, dicas, curiosidades, inspirando você a viver uma vida melhor, sem contar que a fé é o nosso alicerce. Então, que Deus te abençoe, invada o seu coração onde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, pela rede Cinturão Verde ou TV 10 Maringá, você que também está nos ouvindo pela rede Melodia FM 100,5, muito obrigada. E para você que está pela internet também, aproveite para compartilhar com mais alguém. Este dia é o dia que o Senhor preparou para estarmos juntos. Eu creio que este encontro tem um grande propósito. Então fique à vontade para participar, para compartilhar e, obviamente, receber tudo aquilo que Deus tem para o meu coração, para o seu coração, para a gente. Pessoal, eu já vou iniciar aqui a nossa programação fazendo um lembrete e, ao mesmo tempo, um convite para as mulheres que estão nos acompanhando. 2027, Caravana Mulheres em Israel. Você sabia que nós teremos uma caravana Mulher Melhor? Vocês não imaginam como está o nosso coração. É um momento que vai ser tão marcado e fidelizado em nossas vidas. Eu tive a oportunidade de ir para Israel em 2018 pela primeira vez. Não era uma viagem programada, mas foi um chamamento onde o Senhor me presenteou. E rapidamente, quando eu fiquei sabendo da notícia, eu me emocionei porque foi muito rápido. E aí eu disse, eu vou aproveitar o máximo. Lá, o Senhor me transicionou espiritualmente, ministerialmente. E hoje, gente, quando eu paro para relembrar e fazer a retrospectiva de tudo que eu vivi em Israel e até hoje, eu tenho colhido frutos, mas não é qualquer fruto, porque estar em Israel é você viver um outro nível de fé, de experiência. O Senhor levantou pessoas que veio de outros lugares. O Senhor conectou brasileiros que nem sabiam que nós estaríamos lá, que não nos conhecia, e trouxe assim aquela palavra revelada. Foi tão especial, foi tão marcante, e eu levo até hoje muito carinho e muita gratidão. Então, eu estou dizendo isso para você, minha amiga, que tem um desejo. E se você talvez não pensou, não tinha essa expectativa de ir para Israel, essa é a sua oportunidade de pisar na Terra Santa. Vai ser tão profético. Às vezes você tem um negócio, algo que você quer consagrar ao Senhor. Já pensou você consagrar em Israel? Eu já sou empreendedor, eu já tenho o meu negócio acontecendo e eu quero lançar algo, eu quero inovar com algo dentro do meu negócio, uma coleção nova, enfim, um produto novo. Você levar e consagrar em Israel vai ser muito forte. Mas eu ainda não vivi tudo que eu vivi, eu ainda não me casei, ou eu ainda não conquistei algo que eu já tenho orado e colocado diante do Senhor. Já imaginou você na Terra Santa, vivendo aquele momento, aquela experiência profética de lembrar e de visualizar lugares por onde Jesus passou, viver a experiência de estar em ambientes que mulheres foram instrumentos do Senhor? Gente, é muito forte. Então, Israel, 2027, setembro, nós queremos você na Caravana Mulher Melhor. Você tem tempo para se organizar, por isso que você vai fazer contato com a Lael, ver as melhores condições e vai estar com a gente nesses dias que vão ser dias assim que vão ficar para a história. Não é uma experiência turística, é uma experiência de fé. Então você vai para Israel com a gente. Teu coração tá queimando, não tá? Pastora Jessie, mas eu não tenho condição, eu não sei o que fazer, como me programar. O Senhor vai preparar os caminhos e Ele vai abrir as portas, porque a gente já viu milagres acontecer para os filhos de Deus que desejaram ir para Israel e o Senhor realizou o desejo.
Mas para isso precisa dar o primeiro passo. Então vá tirar o teu passaporte, vá fazer contato com a Lael, vá fazer sua inscrição e a sua programação, porque uma mulher em sabedoria, ela se programa para realizar os seus projetos. E Israel é um projeto do Senhor para todas nós, tá bom? Então fica o convite para todas vocês. E agora, minhas amigas, eu quero não só fazer o convite para você, mas para você também levar para a prática do seu dia a dia a automaquiagem. A mulherada, quando vai comprar uma base, um corretivo, um pó, um blush, fica naquela expectativa, como que eu passo? Eu passo aqui, o jeito que eu tenho que fazer, né, a passagem da base, eu faço assim, começo da onde? Então, tem alguns truques na maquiagem que você pode e você merece, porque você é princesa do Senhor. Então, eu quero chamar a Joyce do Renova Hair, que vai trazer alguns truques de maquiagem para nós. Oi, Jessie! Eu sou a Joyce, aqui do Estúdio Renova. Então, essa daqui é a minha modelo Arielle. Então, eu vou demonstrar alguns truques de automaquiagem. O primeiro passo para ter uma pele duradoura, muito resistente, é a higienização. É importante que você utilize tônicos de limpeza para fazer essa limpeza profunda da pele. Eu não recomendo água micelar, mas sim tônicos faciais. Então, você vai pegar, num algodão, vai passar na pele, limpar, sem ficar nenhum resíduo, esperar depois de limpar, secar muito bem essa pele, se possível vir com um algodão seco e passar, apesar que esse tônico que eu gosto de utilizar, ele já é bem sem resíduos, né, e fica bem sequinho na pele. Depois dessa preparação de pele, você pode escolher a sua base da sua preferência, mas para ela ficar mais resistente ainda, prefira sempre bases que sejam já à prova d'água ou resistente à água. Agora eu vou aplicar a base no rosto dela. E, gente, sempre aplica dando batidinhas, nunca arrastando. Porque o fato de você aplicar dando batidinhas também faz com que os produtos que estão na camada de baixo não saiam. E aí isso também ajuda na durabilidade da maquiagem. Base aplicada, agora a gente vai vir corrigindo. Eu vou vir com um corretivo exatamente do tom da pele dela, aqui no início do olho. E para trazer aquele efeito de lifting, de um olhar bem alongado, você acordou bela, um olhar levantado, eu gosto de colocar um corretivo mais claro somente aqui no final do olho. Na hora de esfumar, eu venho primeiramente trazendo esse corretivo salmão para cima aqui do corretivo, no tom da pele dela. Vou dando leves batidinhas sem arrastar. Eu vou batendo ele no lugar. Olha para vocês verem como que já corrigiu essa olheira. Já não tem mais acinzentado na olheira dela. Depois eu venho só trazendo esse corretivo aqui no sentido do final da sobrancelha dela, que vai trazer esse levantamento para o olhar dela. Agora, para você que tem dificuldade em fazer um contorno e eu não sei em que parte do meu rosto eu coloco esse contorno, eu vou ensinar aqui para vocês. Nós todos temos um osso aqui. Nesse osso, não é exatamente onde nós vamos colocar o contorno, é acima. Você sentiu o osso aqui, o final dele, você vai vir com o contorno acima, porque se a gente fizer abaixo, a impressão é que o rosto tá caído, então tem que ser sempre acima. E outro ponto, o contorno não pode ultrapassar 2 dedos daqui da boca, então sempre conta 2 dedos da boca e acima do osso. Então eu gosto de vir com um pincel fofinho, um contorno que não seja nem tão quente, mas também nem tão frio, porque se ele é muito frio, vai dar a impressão de um rosto doente, porque ele fica muito acinzentado. Então eu venho aqui, da raiz do cabelo, esfumo muito bem aqui na raiz do cabelo dela. E vou dando batidinhas, não pega muito produto, vai colocando aos poucos. Se você vê que deu uma manchadinha, vem com a esponjinha do contorno, do corretivo e aplica novamente, tá vendo? Volta com a esponjinha,
esfuma as bordinhas, que aí não tem como errar no contorno. Agora, pro contorno do nariz, eu gosto de vir com um pincel chanfrado, o mesmo contorno, só que aqui você tem que ir com muita calma na pigmentação. Então, você já tá vendo que o nosso nariz, ele tem um formato. Mas aqui eu vou começar da sobrancelha, abrindo essa abinha. Pode puxar aqui pra cima da sobrancelha mesmo. Você vai vir abrindo e vai levar até na ponta do nariz. Uma linha reta. Ah, Joyce, mas meu nariz abre. Continua a linha reta, porque aí é isso que vai trazer esse efeito de nariz mais fino. Tá marcado aqui agora, depois a gente vai esfumar para ficar bem certinho. Mas sempre puxa aqui da sobrancelha, ó, e traz uma linha reta, que já vai ficando mais claro aqui no meio. Aí você pinta aqui embaixo também, que vai trazer a sensação de nariz mais arrebitado. E eu gosto de pintar as abinhas aqui do nariz também, ó. Aí você vem com o mesmo pincel, pode sem produto, ir esfumando as bordinhas. Então agora nós vamos utilizar a mesma esponja que a gente usou para passar o corretivo, esfumando esse nariz. Então você vem sempre, ó, é a mesma coisa da hora de aplicar o corretivo. Gosto de apertar a esponjinha e vir esfumando cada bordinha. Pode passar por cima também, para a cor não ficar tão intensa, porque a gente não quer aquele risco no nariz, mas a gente quer essa sensação de sombra. Então passa por cima, dando leves batidinhas. Aqui no meio, mesma coisa, ó, que aí vai se fundindo e esfumando tudo, para não ficar nada marcado. Pode voltar com o lado que você aplicou também, caso você veja que está marcado algum ponto. Não precisa tirar 100%, porque depois a gente vai vir com o pó, iluminador. Então, tudo isso já vai fazer com que ele se funda ainda mais com a pele. Depois disso, eu venho com o blush. O blush também tem uma dica para vocês. O blush, tem muita gente que erra na hora de aplicar e aplica muito aqui embaixo. Assim como a gente fez isso para trazer esse lift no rosto, o blush, mesma coisa, a gente vai aplicar aqui, ó, em cima do contorno, trazendo também para cima. Isso vai levantar o olhar, vai deixar o rosto com esse aspecto mais de saudável também. E esfuma, vai pegando sempre pouco produto e aplicando. E ele vai se fundir com o contorno. O próximo passo é o iluminador, que ele vai fazer, também vai ter que se difundir aqui nesse blush que a gente aplicou. O iluminador é aquele passo que não é obrigatório. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Eu amo porque eu acho que traz aquele viço para a pele, que deixa muito bonito. Então, o iluminador eu gosto de aplicar aqui, ó, na pontinha e venho trazendo. E ele eu gosto de trazer até aqui, ó, até em cima, na onde a gente aplicou o corretivo para dar esse efeito de lifting. E venho varrendo ele para cima do blush, que ele vai esfumar e ficar perfeito. Não vai parecer uma linha. Não vai ficar parecendo aquele sorvete napolitano, né? Marrom, rosa e branco. O pó eu venho com uma outra esponja, e eu gosto de vir com a esponja e não com o pincel, porque eu consigo pressionar ela realmente dentro da pele. Venho pressionando. Agora, com o pincel de pó, eu venho varrendo tudo isso daqui.
E a dica extra que eu falei para vocês é vir com um fixador ou um sealer, que ele vai selar tudo isso daqui e você vai molhar bastante essa pele. Molhando bastante essa pele, você vai tirar todo esse aspecto de pó que ela tá e ela vai ficar bem mais viçosa, mas sem perder a durabilidade. Então pode molhar, gente, pode molhar mesmo. Você vai sentir sua pele molhada. Pronto, gente, pele pronta. Olhem o viço que devolveu, tirou todo aquele aspecto de pó. Se você gostar de algo mais marcado, você pode voltar com contorno, voltar com blush ou iluminador agora nesse momento. E essas foram as dicas para você ter uma pele perfeita e com uma altíssima durabilidade. Gente, então essa foi a proposta da maquiagem. Fecha o olho, Ari. Olha, um olho bem simples, iluminado. Aqui eu peguei um lápis de olho marrom, passei e esfumei com um pouco de sombra no mesmo tom. Coloquei esse pozinho de brilho bem lindo. Passei bastante máscara de cílios, olha, é um olho que você consegue reproduzir na sua casa. Aqui abaixo do olho também esfumei com a mesma sombra que eu esfumei em cima. E na boca eu passei um lápis de boca e um gloss. E olhem que lindo, gente. Vim esfumando com um pincel de esfumar, o mesmo pincel que esfuma o olho, só que de um tamanho menor. E esfumei a boca com um pouquinho do gloss. E aí depois finalizei com o gloss que dá esse efeito de bocão. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta. Obrigada, Joyce, sua linda, um beijo pra você, a todos do Renova Hair e a você, minha amiga, ó, tem que treinar, viu? Porque automaquiagem não é passe de mágica, é treino, conforme você vai treinando, você vai se aperfeiçoando. Agora é só você se inspirar e aproveitar para arrasar por onde você passar. Gente, nós vamos dar uma pausa bem rapidinho, toma aquela água, mas não me deixe aqui, viu? Eu conto com vocês. Você tá se cuidando, você tá tendo dicas inspiradoras e no próximo bloco nós vamos falar sobre prevenção. E aí, é só para as mulheres? Nananina não, é para todo mundo. Então, homens, mulheres, crianças, tem que se cuidar. E se cuida como? Prevenindo. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto e eu vou dizer bem na prática como que seria essa prevenção. Prevenção do quê? De como? De que forma? É isso, gente. Daqui a pouquinho, não sai daí que eu volto já já. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Aproveite, entre em contato conosco, 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Aline Bordim, sou especialista e mestre em harmonização facial. Atendo aqui em Maringá, na Avenida Rio Branco, na Day Clinic. E o meu trabalho é bem voltado para rejuvenescimento facial e embelezamento com naturalidade. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, um pouquinho mais sobre o meu trabalho, entra lá no meu Instagram, doutora Aline Bordim Hoff, e vem fazer uma avaliação comigo. No Colégio Eficaz, a educação é mais do que uma jornada acadêmica, é uma experiência transformadora, com ensino bilíngue, método pedagógico especializado e inclusivo, educação cristã, desde os primeiros passos na educação infantil até a conquista do diploma do ensino médio. Nossos alunos são incentivados a explorar, questionar e crescer em um ambiente de amor e aprendizado. No Colégio Eficaz, estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade, que vai além das expectativas, capacitando nossos alunos a se destacarem em todas as áreas da vida. Colégio Eficaz. Mais informações pelo WhatsApp 44 98827 6650. Junte-se a nós e descubra o poder da educação transformadora. Colégio Eficaz. Atitude para transformar.
Você sofre com hérnia de disco? Dores nas costas ao realizar atividades do dia a dia? O Pilates pode te ajudar. Aqui na Clínica Jasmine Cálida Pilates e Fisioterapia, fazemos um tratamento personalizado de acordo com a sua necessidade. Profissionais capacitados e com o objetivo de proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida que você procura. Para saber mais, entre em contato. 44 991 21 6363. Clínica Jasmine Cálida Pilates e Fisioterapia. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Com um ambiente acolhedor e rústico, nossas portas estão sempre abertas para receber você e sua família. Atendimento de segunda a domingo, com pratos feitos em fogão a lenha e aos domingos, deliciosos assados. Venha nos fazer uma visita. Rodovia do Café BR-376, quilômetro 445, Mandaguaçu, Paraná. Visite nossas redes sociais, @Rancho Caipira Mandaguaçu. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Estamos de volta ao programa da Jessie. Gente, hoje o programa está bom demais. E olha, eu quero deixar você sobre aviso que todas as segundas nós estamos aqui às 8h45 e a gente vem com algumas novidades. Então, meus amigos, meus caros, continue com a gente e não só continue com a gente, mas também compartilhem o nosso programa. Sim, avise os vizinhos, as amigas. E se você conhece alguém, uma pauta interessante para estar aqui na nossa programação, quem sabe você não vai estar aqui, ou o seu amigo, ou aquela musa inspiradora, aquela pessoa que você admira, pode estar aqui no nosso programa, ou o nosso programa vai até você. Ai, gente, eu amo tudo isso. Então, para isso que serve a nossa família. Programa da Jessie é a sua casa e eu quero que você esteja com a gente sempre. Então, fique à vontade para nos mandar mensagem, para compartilhar, porque esse é o nosso lema, trazer bem-estar, saúde, alegria e juntos vivermos esse tempo de comunhão. E agora, vamos ao que interessa, porque, minha gente, falar sobre prevenção, para algumas pessoas, talvez tenham algumas expectativas, alguns receios, mas para outras entenderam que é necessário, que é importante. E para você que quer ter uma vida longa, tem que se cuidar, né? Tem que se amar. E já que nós estamos aí no início de ano, com muitas metas, muitos desejos, muitas vontades, aí agora é hora de colocar em prática, né? Fazer a diferença de verdade. E para falar sobre esse assunto, eu estou com a fisioterapeuta, nada mais, nada menos que doutora Jasmine Cálida, que, por sinal, além de ser uma excelente profissional, é a minha irmã, gente. Estou feliz demais. Jasmine, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jessie. Obrigada pro pessoal que está em casa mais uma vez. É um privilégio estar aqui, falando mais uma vez sobre saúde. E sempre que eu vir aqui, eu vou bater nessa tecla, né, sobre saúde, porque é importante a gente se cuidar sim. Ainda mais, igual você falou, novo ano, novas metas. Então a gente precisa tirar essas metas do papel, da nossa cabeça, do nosso coração e colocar em prática. Colocar em prática. E esse é o maior desafio para quem tem uma vida sedentária ou ficou naquela, não, amanhã eu começo. Não, final de semana agora, tá tudo diferente. Eu vou fazer tudo que tem que fazer, vou colocar o pé na jaca. Segunda-feira eu começo diferente. E não é isso, tem que começar agora. Não dá para deixar amanhã, porque senão vem o ano que vem e a pessoa não se cuidou. E é onde a gente não para pensar que, será que vai ter o ano que vem? Então. É por isso que a gente se fala tanto sobre prevenção. Porque às vezes a gente sempre deixa na próxima semana eu faço tal exame. Minhas vitaminas estão baixas. Começo o exercício, academia, segunda-feira. Na outra segunda. Mas será que você vai ter uma segunda chance? Será que se você ficar jogando lá pra frente, você vai ter essa oportunidade que você está tendo hoje, no momento de falar, não, eu vou me prevenir, vou me cuidar e pensando lá no futuro? Gente, agora fica aí para você refletir como que tá isso na sua vida. Você é uma pessoa que tá só
adiando, e aí com isso a sua vida tá indo, e realmente, será que vai ter um amanhã? Será que vai ter depois eu vejo? Por isso que a gente tem que começar a falar sobre esse assunto, porque é muito sério e a gente tem que se cuidar. Então, vamos começar pelo conceito em si. O que seria a prevenção? Voltado ali à prevenção, o ato de se prevenir que algo aconteça no futuro, né? Não é só sobre o presente, mas sobre o futuro. E trazendo isso para a minha área, para a nossa vida, assim, no cotidiano, a nossa saúde. Nós estamos nos prevenindo. Uma prevenção da saúde é você ter ações que previnem consequências futuras, situações futuras, como uma doença, alguma alteração em um exame. Então, essa prevenção de hoje, vendo para o agora sim, para o momento de agora, que é importante, mas o principal é lá no futuro. Você se prevenir antes de acontecer alguma coisa. São as ações que você faz hoje. Começa agora. E eu sei que muitas vezes as pessoas elas criam várias crenças que são mitos. Sim. Então, o que seriam os mitos dentro da prevenção que a gente pode exemplificar aqui? Existem algumas frases que são mitos. Eu vou falar aqui com a Jess, mas você aí de casa me responda antes de eu dar a resposta. Tem pessoas que acreditam assim, por exemplo, eu já pratico exercício, então eu não preciso fazer nenhum tipo de prevenção. Seria um mito ou seria uma verdade? Seria um mito, porque não é porque você pratica atividade física que você tem que deixar outros cuidados com a sua saúde de lado. Por exemplo, uma alimentação, um sono, né? Uma reposição de vitaminas, algo que o seu corpo precisa. Então, não é só sobre o que você já está fazendo, mas o que você pode melhorar para a sua saúde. Outro mito que tem muito, que eu acredito que é só para idoso ou pessoa que já tem um diagnóstico que precisa de prevenção. Eu tô com saúde, eu não preciso. Mas não é sobre isso, igual eu falei, nós vemos lá no futuro. Então, não é só o idoso, é a mulher, é a gestante, é a criança, é a família inteira tem que se cuidar, tem que se prevenir sim, fazer exames, se cuidar, vendo lá no futuro. Então, não é um mito olhar e falar assim, não, é só idoso que faz prevenção, que faz check-up. Não, e tem todo sentido, porque a gente observa que quanto mais essa pessoa começa a se cuidar, ela tem mais uma saúde de vida, longevidade, assim, é inacreditável. Aí a gente vê pessoas bem idosas, com muita saúde, muita disposição, em contrapartida aqueles que, assim, não chegou nem nos 50, 60 anos e já tá assim, né? Tô nos meus 30, tô nos meus 40, tudo dói, tudo estrala, tudo, ai, Jesus amado, até um desespero só de pensar. E é verdade, porque se a gente levar no contexto histórico, como que eram as indústrias de alimentação, de tudo, antigamente para agora. Então agora é tudo muito fácil, tudo muito rápido, é fast food o tempo inteiro, é tudo muito facilitado para a rotina que é acelerada nos dias de hoje. Então não tem tanta saúde na alimentação. Os nossos antigos, pergunta aí se você tem uma pessoa na sua casa que é um pouquinho mais de idade, pergunta como era a vida dessa pessoa. Às vezes para pegar um alimento, para buscar água, né? Para fazer um trajeto, uma viagem, às vezes fazia a maior parte a pé, só andava de bicicleta. Como era a saúde dessas pessoas antigamente? Claro, a gente não tira o fato de que antigamente tinha algumas doenças que não tinham tratamentos, né? E hoje a medicina está avançada, tem outras formas de tratar. Mas falando sobre prevenção, sobre saúde, os idosos de antigamente viviam muito mais tempo. Ah, com certeza. Os jovens de antigamente tinham muito mais saúde, não é mesmo? A quantidade de doenças aumentou conforme acelerou tudo, aumentou a população, aumentou os processos da nossa vida, né? Todo mundo muito acelerado, tecnologias, e as doenças também aumentaram. Então a gente tem que focar nisso. E outro mito que envolve tudo isso, que é as pessoas falarem assim: eu não faço nenhum tipo de prevenção porque tudo é muito caro. Tudo envolve custo. Sim. Mas quando a gente para pensar, na verdade é o contrário. Porque se eu falar assim, ó, Jess, comece a se prevenir agora nisso, a sua saúde é assim, igual você faz um acompanhamento. Você precisa disso, aquilo. Você vai e começa a se prevenir.
Lá no futuro, se você não estivesse prevenido, quanto que você ia gastar com a indústria farmacêutica, em médico, concordo. em exames? Então, você acaba tendo um gasto. Então, não é sobre gasto, e sim investimento na sua saúde. E para isso, não necessariamente você precisa de dinheiro para estar fazendo uma prevenção da saúde. Então, é um mito. Você não precisa ter dinheiro ou ser rico para começar a se cuidar. Com certeza. E aí a gente tem que parar de usar desculpas para fazer o que precisa ser feito. A sua saúde importa? Esses dias a gente falava isso aqui. A gente precisa estar bem para poder cuidar do outro. Com certeza. Né? Então, pessoas curadas curam outras pessoas. Pessoas que têm essa disponibilidade, essa sanidade mental, que têm esse bem-estar, elas conseguem alcançar outras pessoas, elas conseguem viver uma vida mais leve e, de alguma forma, até influenciar quem está ao seu redor. Então, com certeza. Sim, gente, temos que olhar para isso com muito carinho, a nossa saúde com muita atenção e parar de dar desculpas. Com certeza. E o que você falou é realmente o que a gente passa o nosso cotidiano pra frente, né? Porque às vezes as pessoas chegam assim, Jasmine, na clínica, eu não gosto de fazer exercício físico, eu fujo, mas eu tô aqui só porque minha família me obrigou a fazer, o médico falou, e minha filha tá me obrigando e ela faz eu vir. E ela não deixa eu faltar. Mas eu tô deixando claro que eu não gosto de fazer nada. Mas aí a gente vê o amor e o cuidado, porque quando a gente ama uma pessoa, a gente quer que ela viva, não é mesmo? A gente quer que ela tenha longos anos de vida, com qualidade de vida. O que é você ter uma qualidade de vida? É você não ter algumas limitações, por exemplo, de locomoção, de fala, de movimento, de alimentação, de tudo, de visão, de tudo. Então, você buscar um cuidado, essas prevenções, é para você ter uma vida prolongada, né? Então, isso é um ato de amor. E às vezes a pessoa não pensa sobre isso, né? A gente fala assim, eu não gosto de ir, não quero e não vou. Mas a gente quer que a pessoa que a gente ama viva mais tempo, que ele vá. E é engraçado, a gente acaba se tornando hipócrita essas horas, porque a gente fala assim, eu não gosto de fazer, mas o médico mandou a minha vozinha fazer e eu tô obrigando ela a fazer. Por quê? Porque isso envolve amor, a gente quer que ela faça, porque a gente quer que ela esteja do nosso lado, mas a gente não faz por nós. Sim. Então é um cuidado com a gente e uma forma de incentivar quem está ao nosso redor. E não só os adultos, mas as crianças também. Porque seria muito mais fácil. E seria muito mais fácil se a gente começasse lá de trás e crescer, né? Crescer com isso, com essas prevenções, com esses cuidados, para se tornar menos pesado. Porque é mais difícil para se adaptar. A gente é realista, não é fácil começar. Mas também não é impossível. Claro. E depois que se gera uma consciência, aquilo se torna um hábito, tudo fica mais leve. Então, a gente, quando até comentei aqui de parar de dar desculpas, fazendo, né, em conexão com a sua fala, as pessoas também olharem para a vida delas e pararem de colocar esses montes de não, porque é isso, porque é aquilo, eu não quero por causa disso e outro. Assim, essas desculpas, a pessoa ela já vai com pensamento negativo, ela já vai resistente. Então, assim, eu vou experimentar. Agora eu não me sinto à vontade, não está confortável, não era o que eu gostaria nesse momento, mas eu vou me permitir, eu vou experimentar. E vou experimentar sem ficar colocando palavras negativas, ficar reclamando, porque isso prejudica a sua adaptação ao novo, que o novo está se referindo ao seu bem-estar. Então, é usar mesmo de vou viver a experiência, é um novo momento, é uma estação e eu vou começar a trabalhar e cuidar disso. E aí, eu queria que você desse algumas dicas para nós, na prática, o que a gente pode começar fazendo hoje, agora, entendeu? A pessoa ela vai fazer agora, ela vai colocar para fora tudo que ela precisa de negativo, deixar para lá, jogar o lixo emocional de lado e começar a pensar diferente e praticar, levar isso para a vida. Primeiro é respirar fundo.
porque a gente anda muito acelerado e os nossos pensamentos começam a ser acelerados. Então, muitas vezes a gente vai dormir, a gente está pensando, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, a primeira coisa é você respirar fundo e entender que você é um ser humano, que está tudo bem. As coisas acontecem, mas que você decidiu nesse novo ano, com novas oportunidades, fazer o diferente, fazer algo novo, pensando lá no futuro, porque igual eu falei no começo, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, pensando lá no futuro, respira, concentra no que você precisa fazer hoje. Então, começando hoje, você pode começar a melhorando a sua postura. Como que você está sentado aí em casa? Ai, socorro, produção. Começa corrige a aí. Começa a mudar os hábitos. Jasmine, mas eu não sei. Vou dar um exemplo. Nós andamos muito tenso no dia a dia. Você acorda, você já recebe uma notícia ruim, ou já teve um problema no trabalho, com a criança ficou doente, o carro quebrou, furou o pneu, acontece 1 milhão de coisas. A gente começa a tensionar, começa a tensionar o nosso corpo. No final do dia a gente tá assim, ó, enrijecido, duro. Enrijecido, e às vezes a gente não percebe, mas a dor de cabeça, ela também pode estar relacionada à sua postura. Por quê? Tem muito microvasos e vasos que são importantes, que passam para nossa cabeça, que ficam nessa região. Eles passam pelo nosso tronco. Se você está rígido, tenso, o que vai passar de sangue para lá? Não passa. Então, a primeira coisa é você começar a observar a sua postura. O que eu estou fazendo de errado que está me deixando tenso? Será que quando eu estou sentado muito tempo, eu estou encurvado? Não existe uma postura correta. Eu não estou falando que existe uma postura perfeita, a ideal e a única que é certa. Não. O seu corpo ele foi feito para se movimentar, então não tem problema você, às vezes, se movimentar. Mas é o tempo inteiro como eu estou. Eu estou assim no celular? Eu estou assim no computador? Eu estou como? Como eu estou sentada agora, neste momento, na TV ou na mesa de jantar? Como que eu estou sentada? Então, começar a observar as nossas posturas do nosso dia a dia. Então, às vezes dirigindo, às vezes no trabalho, comece a observar. Se necessário, dar uma pausa, porque é necessário, às vezes, dar uma pausa para a gente se dar uma esticada. Então, a segunda coisa, olha a tua postura ali, dá uma alongada. Tô tensa, calma, respira, igual eu falei, respira. Respira, tô tensa, então deixa eu dar uma alongada, eu tô torta, deixa eu dar uma ajeitada, o que eu posso fazer? Levanta. Isso não vai tomar seu tempo, eu te garanto que você ter 1 minutinho para você se alongar, não vai mudar em nada na sua produtividade, no seu dia, nas suas tarefas domésticas, não vai atrapalhar, pelo contrário, isso virando rotina, começa a diminuir, vai diminuindo as dores. Sim. Aí você falou até da questão do trabalho, né, das mulheres que estão limpando a casa e tal, as donas de casa. Eu já vi um exercício que você pega a vassoura, então você tá lá, já varreu a casa, ou tá com o rodinho, já passou o pano, coloca o rodinho aqui atrás e fica um tempo aqui com o rodinho esticado. Sim, gente, perfeito. isso ajuda tanto a aliviar a coluna e até ajudar a postura, a colocar o limite certo ali que a postura tem que estar, né? Isso ajuda. São coisas que você precisa de dinheiro para fazer isso? Não, gente, a gente já usa aqui, ó, todo dia. Já tá ali, né? Vamos supor assim, mas eu trabalho muito tempo sentado, eu fico muito em frente ao computador. Observa ali se aquele ambiente também tá irregular, né? Porque às vezes você colocar uma almofadinha de ajudar, né? Mas se eu colocar um pouquinho mais alto, coloco uma caixinha ali no visor do computador ou em cima, debaixo do notebook, deu um campo de visão, você não vai precisar ficar assim. Você pode levantar, se policiar quando estiver no celular, que isso é um vício, né? Estar o tempo inteiro no celular e às vezes a gente não percebe, a nossa postura muda. Então, a primeira coisa, respira fundo, começa melhorando pela sua postura, faz um alongamento, sim, dá uma pausa, vai fazer um alongamento ali rapidinho, coisa simples. Hoje a internet facilita tudo, tem muitas dicas, tudo muito fácil de achar de alongamentos básicos que a gente sabe fazer, né, do dia a dia. E outra coisa, começa a mudar hábitos. O que seria mudar hábitos? Coisas que você pode e consegue fazer. Por exemplo, melhorar a sua qualidade de sono. Jasmine, eu não tenho tempo, eu durmo um pouco, eu tento dormir cedo, mas eu vivo cansado. Mas será que antes de dormir você não passa muito tempo em tela?
Isso já atrapalha na hora de dormir, porque isso diminui a qualidade do teu sono. E a tela de celular, televisão, computador tudo. E por aí vai. Aí a segunda coisa, a alimentação. Às vezes, vamos levar ali para o sono também. Qual que é o tipo da tua alimentação ali antes de dormir? Será que o teu corpo ele vai estar preocupado ali em te manter vivo, relaxado, a trabalhar certinho? Ou vai estar preocupado ali com o teu estômago, que comeu alguma coisa muito pesada antes de dormir e tá ali tentando... E aí você não dormiu nada, passou a noite tendo pesadelo. Ai, tô tendo perseguição, tô sonhando com um monte de coisa. Calma, comece a observar isso se você não anda muito estressado. E nem tudo é espiritual, viu, nem amigos? Tudo. A gente tem que começar a prestar atenção no que a gente faz de errado. E isso da alimentação conta no nosso dia a dia, porque às vezes nós, pela rotina agitada, temos uma alimentação mais pobre em nutrientes. E aí o que acontece? A gente fica sem energia. Com certeza. Sem energia, diminui produtividade. Só piora, né? Porque daí só piora. Aí a pessoa ela precisa produzir. Ela precisa viver bem. E aí ela não consegue. Por quê? Porque ela está tão tensa, ela está tão sobrecarregada. E uma coisa até, se você me permite, por exemplo, alongar a questão da alimentação, até mesmo a suplementação vitamínica, que seja. Com certeza. Não é parte da sua rotina, coloca o despertador no celular. Com certeza. Entendeu? Hora de alongar. Você já sabe que você vai ter que parar. Porque às vezes no dia a dia a gente está tão acostumado com aquela rotina, aquele ciclo, sem parar. E aí quando passa o dia, nossa, eu não tomei água. Nossa, eu não alonguei. Aí a pessoa fala que quer viver tantos anos, se ela nem bebeu água suficiente para viver ali um dia. Nossa, gente, é verdade. O dia. O dia, porque então, nós temos ali que beber água. Tomar água, alongar, para isso começar a te ajudar como suporte e depois se tornar parte do teu repertório comportamental. Isso, gente, é o simples, é inacreditável, que é o simples, o óbvio que faz a diferença e que às vezes a gente não dá essa atenção. É verdade. E é isso que você falou, o simples bem feito, ele traz resultado. O problema é quando a gente não faz nem o simples, ou quando vai fazer não faz nem bem feito. Então isso não tem como a gente ter um resultado. E outra coisa é entender que são processos. Esse também é um dos principais ali, porque ele é muito importante porque a gente começa trabalhando a nossa cabeça, né? A gente tem um objetivo, não tem? Você carregou aí um objetivo o ano inteiro de fazer algo diferente para a sua saúde e não fez. Agora começou um novo ano, vamos preparar de novo, mas agora pôr em prática. E pôr na nossa cabeça que são etapas. Você não vai conquistar a saúde dos seus sonhos em um mês, em um dia, não é? É um processo, o seu corpo ele precisa ser adaptado. Nós fomos feitos, o Criador foi tão perfeito que ele criou o nosso corpo para se adaptar a qualquer ambiente. Supondo, se eu tiro você aí de onde você está e jogo você lá para, vamos pôr ali, em um país que tem neve. É muito frio comparado ao que a gente costuma, né? A sentir, é muito frio. Mas o seu corpo ele é capaz de se adaptar. Ou se eu tiro você daqui e jogo para um lugar bem quente, assim, extremo. O seu corpo, com o passar do tempo, ele vai se adaptar. Então, o nosso corpo ele foi feito para se adaptar. Então, da mesma forma que a gente consegue se adaptar e trazer um vício para a nossa vida, a gente consegue tirar esse vício e ter vícios em coisas boas, né? Em hábitos bons. E por isso que a gente se fala tanto de prevenção. Então, quando a gente fala da prevenção, não é só o profissional. Eu vou no médico, eu vou no fisioterapeuta, eu tenho um educador físico comigo, eu tenho um nutricionista, um psicólogo, eu tenho um psiquiatra, eu tenho todo mundo ali. Tem tudo, mas não faz nada. Mas aí eu e você não faz parte. Então aí não adianta nada a gente falar sobre prevenção quando a gente está falando do outro. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque a gente faz parte dessa equipe de prevenção. Com certeza, gente, isso é tão lindo. Porque a gente está fazendo jus o que a Bíblia diz, cuidando do templo. Você é casa onde Deus habita, então se cuide, sabe? Hoje, agora, aproveita que nós estamos aqui nesse bate-papo, se alongue, sabe? Respire, se corrija,
faça sim a sua organização de rotina para você colocar tudo isso que a Jasmine está trazendo. E obviamente, se você tem dificuldade, está com dificuldade de fazer isso, que é o básico, busque ajuda, busque apoio de pessoas sérias que vão poder te auxiliar nesse processo e não só auxiliar você a criar hábitos, mas é também cuidar de você. Jas, muito obrigada! Quero que você fique à vontade para deixar as suas últimas palavras, o contato, o endereço, até mesmo para o pessoal aproveitar, já que estamos falando de prevenção, se cuidar e se cuidar em boas mãos. Eu fico aqui com uma frase que é muito impactante para mim, para minha vida. Eu tenho ela estampada na parede da clínica, que fala que o movimento cura. E quando a gente fala que o movimento cura, é focado em você, em mim, em nós. Então não é parado que você cura. Porque às vezes a gente fala assim, mas o médico mandou ficar em repouso. Mas o repouso que ele está te falando, talvez não seja o que você está entendendo. Você precisa fazer algo. Então o movimento, você precisa ter na sua vida o movimento de agir, o movimento de executar, o movimento de pensar, de fazer. Então o movimento, ele cura sim. Isso cura, porque tudo começa dentro da gente, na nossa cabeça, no nosso coração, no que a gente entende. Então, o que eu deixo para você refletir é que o movimento, ele é capaz de curar sim. A vida, essa frase, ela veio do próprio Joseph Pilates, que é a pessoa que criou, né, o método Pilates, o exercício físico chamado Pilates. E ele fala que a vida acontece através do movimento e o movimento cura. Então é sobre isso, da gente entender que a vida, ela acontece em movimento, a gente está em constante movimento e o movimento cura. Então a gente também precisa se movimentar para trazer a cura, aquilo que a gente precisa, né? A saúde que a gente precisa, a qualidade de vida que a gente precisa, ou a prevenção para lá no futuro você viver mais anos com a sua família, ver seus filhos, seus netos crescerem e você tendo saúde e não precisando de tratamentos, enfim, a vida acontece, mas sempre há algo que a gente pode fazer. Então fica aí, você não está sozinho, você pode buscar um profissional. Hoje em dia a gente tem, né, pessoas profissionais que podem te ajudar no que você precisar, igual eu falei, médico, fisioterapeuta, psicólogos, e até inclusive nutrólogos. A clínica está à disposição. E isso que eu ia falar. Se você precisa de uma ajuda, precisa de um profissional para estar do lado, entre em contato com a gente ali na clínica. Nós trabalhamos com o movimento. Então, se o movimento cura, você pode encontrar uma qualidade de vida conosco. Então, é só entrar em contato. O nosso telefone é 44 991 21 6363. É bem simples, é fácil até de decorar. Então você pode mandar um WhatsApp, manda uma mensagem lá, Jasmine, eu quero fazer uma avaliação. Você fala que veio do programa da Jess, a gente faz uma avaliação ali gratuita, conversa, toma um café. Olha só. E a gente faz ali um protocolo de exercícios, de fisioterapia, de pilates, o que você precisar. Mas o importante é você entender que tem coisas que só você pode fazer por você. Com certeza. E ninguém, além de você, pode dar o primeiro passo. Muito obrigada! Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui. O papo flui, dá sempre vontade de voltar e conversar mais coisas. Mas então, vai voltar, com certeza. Com certeza. Gratidão sempre. Obrigada, Jess. E a você que está nos assistindo, se ame, se cuide, se permita. Nós vamos para essa pausa, mas nessa pausa aproveita para alongar, que eu já vou aproveitar aqui também, tá, produção? Mundo, viu, produção? Vamos todo mundo se alongando aqui, viu? Programa da Jessie volta já já. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Aproveite, entre em contato conosco, 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Aline Bordim, sou especialista e mestre em harmonização facial. Atendo aqui em Maringá, na Avenida Rio Branco, na Day Clinic, e o meu trabalho é bem voltado para rejuvenescimento facial e embelezamento com naturalidade. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, um pouquinho mais sobre o meu trabalho, entra lá no meu Instagram, doutora Aline Bordim Hoff, e vem fazer uma avaliação comigo. No Colégio Eficaz, a educação é mais do que uma jornada acadêmica, é uma experiência transformadora, com ensino bilíngue, método pedagógico especializado e inclusivo, educação cristã, desde os primeiros passos na educação infantil até a conquista do diploma do ensino médio. Nossos alunos são incentivados a explorar, questionar e crescer em um ambiente de amor e aprendizado. No Colégio Eficaz, estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade, que vai além das expectativas, capacitando nossos alunos a se destacarem em todas as áreas da vida. Colégio Eficaz. Mais informações pelo WhatsApp 44 98827 6650. Junte-se a nós e descubra o poder da educação transformadora. Colégio Eficaz. Atitude para transformar. Você sofre com hérnia de disco? Dores nas costas ao realizar atividades do dia a dia? O Pilates pode te ajudar. Aqui na Clínica Jasmine Cálida Pilates e Fisioterapia, fazemos um tratamento personalizado de acordo com a sua necessidade. Profissionais capacitados e com o objetivo de proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida que você procura. Para saber mais, entre em contato. 44 991 21 6363. Clínica Jasmine Cálida Pilates e Fisioterapia. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Com um ambiente acolhedor e rústico, nossas portas estão sempre abertas para receber você e sua família. Atendimento de segunda a domingo, com pratos feitos em fogão a lenha e aos domingos, deliciosos assados. Venha nos fazer uma visita. Rodovia do Café BR-376, quilômetro 445, Mandaguaçu, Paraná. Visite nossas redes sociais, @Rancho Caipira Mandaguaçu. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Minha gente, agora eu quero chamar a tua atenção, porque nós temos aqui em Maringá uma barbearia que atende aí com cortes, técnicas para cabelo masculino, mas também tem uma habilidade técnica apurada para atender os pequeninos. Gente, atender criança é uma surpresa, né? Porque você não sabe se a criança vai reagir bem ou não, desde o bebezinho até aquele, né, que tá ali com 3, 4 aninhos, depois que vai ficando ali com 6, 7, 8 aninhos, já vai ficando mais fácil para fazer o corte. E aí a gente precisa aí de um profissional que saiba fazer com muita técnica, cuidado e amor, porque atender criança, estar com crianças, tem que ter paixão também pelos pequeninos. E eu quero chamar a Thalia, que vai trazer um pouquinho dessa dica, dessa experiência do que é o corte infantil. Estamos aqui na Tesouras Clube Barbearia e eu tô aqui do lado da Thalia, que eu sou a barbeira infantil. Thalia, nós queremos saber o que diferencia o atendimento infantil pro adulto. O atendimento infantil exige bastante paciência, comunicação e um espaço adequado para atender as crianças. E cada criança reage de um jeito, e o meu papel é transformar mais seguro, mais leve, mais divertido. E nós vemos que o ambiente aqui é muito acolhedor para as crianças, né? Cheio de bichinhos, tem os carros. Como que você trata as crianças logo no começo, quando elas chegam aqui? Eu sempre começo no nível delas. Eu converso com ela, explico tudo de forma simples, o que vai acontecer durante o corte. Eu mostro a maquininha, a tesoura, todos os equipamentos que a gente vai utilizar. O espaço infantil da barbearia, ele é bem diferenciado, né? Ele chama a atenção das crianças. O que tem de especial nele?
Sim, ele é todo elaborado para as crianças. A gente tem os personagens na parede, tem bastante brinquedo, carrinho, tem o desenho também passando na TV. E o carrinho do McQueen é o diferencial que as crianças adoram. E eu posso também aqui cortar o meu cabelo no carrinho do McQueen, que eu gostei dele, ele é diferenciado mesmo, né? Falando nisso, qual o público que você atende aqui? Aqui eu atendo desde o primeiro corte, né, de 0 a 12 anos, e somente meninos. E o que mais te realiza neste trabalho com o público infantil? É sempre uma alegria ver as crianças contentes, porque muitas crianças chegam aqui chorando, com muito medo, e a cada corte é uma evolução. Hoje elas estão super tranquilas no corte e elas adoram vir cortar. Quando a mãe fala, né, pra criança, você vai lá cortar o cabelo com a tia Thalia, nossa, elas vêm toda contente, né? E sempre que vem cortar o cabelo é um momento especial, tipo, é uma formatura na escola, um aniversário. Então é legal que eu sempre tô presente nos momentos especiais, sabe? Muito obrigada, Thalia, por nos apresentar esse trabalho maravilhoso. E aí, gente, já faz aquele combo. O papai vai na Tesouras Club, faz o corte, mas já leva o filho também para fazer aquele corte estiloso. Gente, eu quero agradecer a sua audiência. Já acabou! Meu Deus do céu, mas não fica triste não, porque segunda-feira que vem tem muito mais e eu espero por você e toda a sua família. Mas eu quero lançar um desafio. Você não vai assistir o nosso programa sozinho. Ou você vai chamar mais alguém da sua família para estar com a gente aqui no próximo programa, ou você vai divulgar para mais alguém, viu? Eu quero todo mundo falando do programa da Jessie. Segunda-feira que vem, às 8h45, nós esperamos por todos vocês. Que este ano seja um ano de muitas bênçãos, muitas conquistas. Que o Senhor ilumine a sua mente para que você tome as decisões certas. E não se esqueça, deita tranquilinho, repousa bem, descansa bem, vai levantar amanhã, já faz aquele alongamento, se cuida e aí segunda-feira que vem nós estamos aqui com mais bate-papo, mais inspirações e dicas para todos vocês. Deus abençoe, uma ótima semana e até segunda-feira que vem. Um grande abraço, tchau, tchau! Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Aproveite, entre em contato conosco, 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Aline Bordim, sou especialista e mestre em harmonização facial. Atendo aqui em Maringá, na Avenida Rio Branco, na Day Clinic. E o meu trabalho é bem voltado para rejuvenescimento facial e embelezamento com naturalidade. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, um pouquinho mais sobre o meu trabalho, entra lá no meu Instagram, doutora Aline Bordim Hoff, e vem fazer uma avaliação comigo. No Colégio Eficaz, a educação é mais do que uma jornada acadêmica, é uma experiência transformadora, com ensino bilíngue, método pedagógico especializado e inclusivo, educação cristã, desde os primeiros passos na educação infantil até a conquista do diploma do ensino médio. Nossos alunos são incentivados a explorar, questionar e crescer em um ambiente de amor e aprendizado. No Colégio Eficaz, estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade, que vai além das expectativas, capacitando nossos alunos a se destacarem em todas as áreas da vida. Colégio Eficaz. Mais informações pelo WhatsApp 44 98827 6650. Junte-se a nós e descubra o poder da educação transformadora. Colégio Eficaz. Atitude para transformar.
Você sofre com hérnia de disco? Dores nas costas ao realizar atividades do dia a dia? O Pilates pode te ajudar. Aqui na Clínica Jasmine Cálida Pilates e Fisioterapia, fazemos um tratamento personalizado de acordo com a sua necessidade. Profissionais capacitados e com o objetivo de proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida que você procura. Para saber mais, entre em contato. 44 991 21 6363. Clínica Jasmine Cálida Pilates e Fisioterapia.